Muito bom dia a todos. Nós vamos então iniciar mais um dia do nosso encontro, fechando a nossa semana, fazendo o estudo do nosso Evangelho no Lar. O nosso estudo se baseia no livro Fonte Viva e hoje nós vamos estudar o texto número 8, Obreiros Atentos. E a gente começa com uma passagem do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, e que ele diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. A moral desse livro, desse texto, se resume naquilo que nós somos e naquilo que nós desejamos ser. Porque muitas vezes a gente faz uma projeção da nossa vida atual, principalmente para nós que somos espíritas, né? A gente procura sempre viver a nossa vida atual fazendo aquele planejamento para o nosso futuro próximo, um futuro distante, um futuro lá no mundo espiritual. E a gente tem uma preocupação muito grande, ou pelo menos deveria ter, com relação à semeadura que nós fazemos no nosso presente, aquilo que nós semeamos hoje, e no que isso vai se reverter em nosso benefício ou não no nosso futuro. Essa é uma grande preocupação que nós temos hoje, a preocupação de fazer uma transformação do nosso caráter, da nossa personalidade, para que a gente sempre possa crescer cada vez mais, né, esse futuro crescente, né, o que todos nós almejamos. Então as nossas ações presentes sempre têm essa visão de qual resultado isso vai nos trazer. Se por acaso nós ficamos desatentos, a gente já começa também a prestar bastante atenção nas consequências dolorosas que nós sofreremos. Então a doutrina espírita, baseada na educação do espírito, e quando a gente fala em educação do espírito, não é apenas educação acadêmica, mas principalmente a educação moral, visa exatamente isso. Nós começarmos a fazer planos para a nossa vida através das transformações que nós somos capazes de empreender na nossa vida. Então a gente sempre pensa dessa forma, através dos textos, através das leituras que a gente faz, das palestras, do estudo da vida de muitos espíritos que estiveram entre nós e que já estão no mundo espiritual ou continuam por aqui, mas a gente se espelha naquilo que eles fazem, naquilo que eles fizeram e naquilo que eles continuam fazendo também. Então a gente pensa assim: aquele espírito é um espírito elevado, aquele espírito é um bom espírito, é uma pessoa que conseguiu compreender a importância dessa harmonia com as leis universais, é um espírito que sabe respeitar, é um espírito que é respeitado por aquilo que ele dissemina para o mundo todo, o amor que ele é capaz de exemplificar. Então a gente começa a admirar esses espíritos, né? Normalmente, numa vida de devoção que os religiosos costumam fazer aos seus santos, aos seus anjos, a esse ou aquele espírito, né? Até mesmo entre nós também, entre os espíritas, é bastante comum, né, as pessoas trocarem um pouquinho a admiração por uma devoção. Normalmente ela se baseia naquilo que nós admiramos de grandeza num determinado indivíduo no mundo espiritual, e nós mantemos apenas essa postura de adoração, adorando, mas sem nos preocuparmos com o exemplo que ele transmite para todos nós e que nós também podemos seguir. Mas a doutrina faz diferente. É através do exemplo que nós educamos e nós buscamos essa educação. Então hoje nós fazemos uma análise da nossa vida, daquilo que nós somos hoje, e a gente começa, como eu falei no início, a projetar o nosso futuro. Quem exatamente eu gostaria de ser, que tipo de pessoa eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser uma pessoa de bem, eu gostaria de ser um trabalhador, uma pessoa que é capaz de realmente de se classificar como um trabalhador do Cristo, que utiliza os espíritos que compreendem a sua mensagem para fazer
para dar continuidade nessa grande tarefa que ele começou a fazer aqui no nosso mundo e que continua no mundo espiritual. Só que o mundo espiritual tem as suas limitações na interferência do mundo material. Para isso, então, se utilizam, os espíritos se utilizam de nós que estamos aqui, que temos uma compreensão do trabalho que é realizado, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós precisamos fazer e daquilo que nós podemos ajudar a concluir ou dar continuidade naquilo que já foi começado. Então os espíritos, esses espíritos amigos que estão à nossa volta, desejam tudo de bom e do melhor para nós que estamos aqui encarnados. Só que o desejo deles fica limitado naquilo que eles podem fazer. Porque aquilo que eles não podem mais fazer aqui no mundo material, eles precisam contar com os colaboradores. E a princípio nós nos colocamos como esses colaboradores. Esses somos nós que podemos dizer assim, o que nós podemos fazer por vocês, além daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Então a gente sempre procura se colocar nessa condição de servidores, de trabalhadores. Nós gostamos daquele rótulo de trabalhadores de última hora, que é sempre algo muito importante, que mostra a grandeza dessa posição que nós ocupamos, de sabermos que nos escolheram para determinado tipo de tarefa, porque sabem que podem contar conosco, sabem que podem confiar naquilo que nós fazemos, a qualquer hora, a qualquer momento. Isso é o desejo que nós temos. É aquilo que nós fazemos a leitura das obras que temos por aí, vemos os espíritos que estão sempre se mobilizando naquele dinamismo incessante do mundo espiritual e a gente pensa assim, eu quero ser como eles. Só que nós vivemos uma realidade diferente. Nós temos a nossa vida aqui hoje e é muito mais fácil a gente sonhar do que realizar. Então a gente sonha com um futuro diferente, mas a realização já exige de nós esforços que nem sempre nós estamos em condições de fazer. Exige de nós uma dedicação, exige de nós sacrifícios que muitas vezes a gente começa a fazer uns certos cálculos. Se eu fizer tal sacrifício, no que eu vou perder, o que eu vou ganhar? Então a gente se torna pessoas calculistas para saber exatamente até onde nós podemos modificar a nossa vida ou quais seriam as perdas diante desse sacrifício. Isso é bastante natural. A gente começa a fazer uma avaliação pessoal e diz assim, mas eu não sou bem assim, eu não faço tanto cálculos assim, eu não sou uma pessoa tão fria a esse ponto, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa que quer realmente trabalhar. Aí então a gente começa a analisar as nossas atividades nas casas espíritas, as nossas atividades não necessariamente dentro do trabalho feito na doutrina espírita, mas aquilo que a gente faz na nossa sociedade, dentro da nossa família, no ambiente onde a gente vive, e a gente começa a se perguntar se aquilo que a gente pode fazer pelas pessoas, se de certa forma vai interferir na nossa vida. Eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente estuda sobre mediunidade, o livro dos médiuns, e a gente encontra os médiuns que são ativos nos trabalhos doutrinários, e aí então eles devem se dedicar assim com todo o esforço e todo o amor pela causa que abraçaram, de frequentar com assiduidade as reuniões mediúnicas, se prepararem moralmente, intelectualmente, para poder servir ao mundo espiritual que vai auxiliar os espíritos em sofrimento, os espíritos em perturbação, a necessidade que eu tenho de sacrificar minha vida pessoal naquele programa social que eu gostaria de ir, naquela viagem que eu preciso ir. E aí então eu digo assim, não, mas eu preciso viajar, é carnaval afinal de contas, então eu não vou poder participar do trabalho que vai ser no sábado, afinal de contas. Então a gente começa a colocar as nossas condições. Então a gente percebe que a gente se dedica até um ponto em que isso não interfere na nossa vida. Porque nesse caso a gente coloca as nossas necessidades como prioridade. E aquele sacrifício inicial que a gente se propôs a fazer acaba ficando em segundo plano. Eu vou me sacrificar só um pouco para aquilo tudo. Então a gente começa a observar que a gente planeja realmente ser uma pessoa de bem. Só que nem sempre a gente consegue colocar isso em prática, exatamente por falta de prática. Pode parecer redundância, mas não é. Porque a prática, para te colocar em prática alguma coisa, ela depende da nossa, do hábito que nós temos,
de exercitar determinada virtude, determinado hábito, para fazer com que aquilo que nós desejamos se torne realmente algo concreto. Quando a gente vê um texto como esse, e vocês vão compreender agora por que eu fiz essa introdução, quando a gente fala sobre a prática, obreiros atentos, fala exatamente sobre a atenção que nós devemos ter para as responsabilidades que nós assumimos. Porque para ser uma pessoa de bem, é necessário que nós tenhamos o hábito da prática do bem. Para que nós sejamos trabalhadores que são respeitados pela sua dedicação, é importante que nós vivamos essa atividade relacionada com vinculada a esse trabalho de uma forma perseverante também. Para quem trabalha numa empresa, por exemplo, e você tem uma dedicação tal às funções que são de sua responsabilidade, as pessoas sabem que podem confiar em você, pode passar aquele trabalho para ele que eu sei que vai ser realizado. Se ele disser para você que em tal dia o trabalho vai estar pronto, você pode ter certeza que aquele trabalho vai estar pronto. Você não precisa ter preocupação com qualquer dúvida sobre a qualidade daquela tarefa, porque você conhece o empenho daquela pessoa. Então a gente vê isso no ambiente de trabalho que a gente faz. Na nossa vida particular também é assim. Se eu tenho alguma coisa que realizar dentro da minha casa, levar um documento, comprar alguma coisa, eu sei que se eu disser para você que eu vou àquele lugar comprar aquela coisa, eu sei que quando eu precisar aquela coisa vai estar em casa. Eu preciso resolver um problema com tal pessoa, então amanhã cedo eu vou fazer isso, e eu sei que amanhã cedo essa coisa será feita. Então a gente começa a criar um perfil dentro do ambiente onde a gente vive, e esse perfil vai mostrando exatamente aquilo que a gente é. Ou seja, como por exemplo, na verdade, se eu ajo dessa forma, se essa é a minha conduta natural diante das minhas responsabilidades, significa que o futuro que eu projeto vai ser aquilo que eu faço hoje melhorado, porque a tendência é sempre a gente evoluir. Agora, se hoje eu sou uma pessoa que tem aquela preguiça para fazer as coisas, se eu sou aquela pessoa que procura de vez em quando jogar uma sujeirinha embaixo do tapete para não fazer muita força, dou aquela enrolada para poder fazer a coisa pela metade, no futuro eu vou ser alguém que vai jogar as coisas embaixo do tapete, vou dar uma enrolada e vou ter preguiça para fazer. Então a gente começa a mostrar exatamente a nossa personalidade, o nosso caráter hoje. E se nós projetamos ser uma pessoa diferente no futuro, é importante que a gente comece a fazer ali, a empreender um esforço para poder começar a mudar, porque do contrário, o mundo espiritual, a nossa presença no mundo espiritual, ela não acontece de uma forma miraculosa. Seria mais ou menos, se eu marco uma viagem para a Europa, por exemplo, e eu embarco num avião, quando eu desembarcar na Europa, o mesmo caráter que eu tinha aqui, eu vou continuar tendo lá. Porque na verdade a viagem, ela não me transforma. O que me transforma é o trabalho, é a prática, é o projeto de vida que eu estabeleci para mim mesmo e faço com que ele coloque em prática. Isso é fundamental. A Fernanda colocou lá em cima, para tudo é necessário consciência, constância e disciplina, exatamente, A Bíblia colocou também, e pior é quando o nosso esforço não é reconhecido, aí vem a culpa de ter se dedicado. Nesse caso é quando a gente espera sempre reconhecimento exterior, Miriam? Você tem ali uma atitude, você realiza algum tipo de trabalho, esperando que alguém te aplauda, alguém te dê algum tipo de medalha. Nesse caso a gente tem que pensar assim, eu faço alguma coisa por ter consciência da minha responsabilidade ou eu faço alguma coisa por reconhecimento? A gente ainda vive em função desse reconhecimento, a gente vive em função dessas recompensas. E não tem essa preocupação de fazer pela nossa própria responsabilidade. Eu faço certo porque eu sei que tem que fazer certo. Eu não faço certo para que as pessoas fiquem me elogiando. A gente vive ainda muito em função disso. O combustível do nosso caráter ainda se resume no aplauso, na recompensa e nos elogios. Que na verdade, o que nos estimula esse tipo de trabalho é exatamente o orgulho, Sil? Mas a gente tem que pensar de um modo diferente. Eu estou trabalhando o meu caráter porque esse é um compromisso que eu tenho com Deus. Não é um compromisso que eu tenho com as pessoas. Porque tudo aquilo que diz respeito a mim está diretamente vinculado àquilo que eu aceitei como incumbência desse planejamento divino.
E a gente, quando fala de Deus, é importante que a gente tire essa mística religiosa de falar daquele Deus que aceita subornos, daquele Deus que aceita apenas a adoração, a bajulação. Eu falo de Deus dessa inteligência suprema que me concedeu a vida, me concedeu oportunidades, me concedeu também responsabilidades, e o meu compromisso é diretamente com Ele. Então, se eu assumo, por exemplo, né, eu me lembro que a gente sempre comenta aqui na nossa sala, nos nossos estudos, que quando a gente fala, por exemplo, sobre um emprego que eu aceitei, eu combinei as horas de trabalho, eu conheci o ambiente que eu vou trabalhar e sei qual vai ser a minha remuneração. Aí eu começo a trabalhar e começo a ficar desgostoso com o trabalho. Então eu começo a me tornar um funcionário negligente, porque não me pagam o suficiente para fazer aquele tipo de trabalho. Só que eu me esqueço que eu aceitei todos esses compromissos antes de começar a trabalhar. Que muitas vezes ninguém foi na porta da minha casa bater para saber se eu quero trabalhar para ele. Fui eu que fui em busca daquele trabalho. Se eu queria trabalhar naquela empresa, eu deveria saber qual é a sua atividade para poder exercer da melhor forma possível a minha parte naquela tarefa. E aí então eu começo a ser não reconhecido no trabalho, posso ser demitido, não tenho ali perspectivas de promoções simplesmente porque eu sou um funcionário negligente. Então a gente vê que a negligência, a preguiça, a minha falta de estímulo naquela tarefa, ela está diretamente vinculada com o reconhecimento do trabalho. Mas a minha responsabilidade pessoal, o meu caráter, eu não estou levando em consideração. Porque aquela pessoa me paga para trabalhar para ela. E eu tenho que cumprir a minha parte nesse compromisso que eu assumi. Então a gente começa, mais uma vez, naquele início que nós conversamos, nós projetamos a nossa vida futura de sermos um espírito de bondade, de amor, de responsabilidade. Só que hoje nós não somos um espírito assim. Significa que se nós não nos transformarmos no decorrer da nossa vivência, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo. São muitos os espíritos, principalmente espíritas, que viveram aqui no nosso mundo, e aí então eles têm a vida dele particular, como a nossa vida. A gente tem a nossa família, o nosso trabalho, vive numa determinada cidade, tem ali os nossos interesses, né, os nossos prazeres, os nossos interesses, aquilo que nos estimula e coisa e tal, uma vida comum como a nossa. Aí então a gente faz muita leitura de livro espírita e começa a pensar nos trabalhadores do mundo espiritual. Os espíritos que realizam essa tarefa de educação, de assistência, de resgate, de trabalhar junto com as equipes do mundo material, né, nos atendimentos e tudo mais. E a gente começa ali e fica assim, poxa vida, dá a impressão de ser como se fossem crianças, né, que leem aqueles livros de histórias sobre profissão e pensa assim, né, poxa vida, quando eu crescer eu quero ser isso. No nosso caso é assim, né? Quando eu chegar no mundo espiritual eu quero trabalhar com isso também. Eu mesmo já fiz algumas projeções aqui na minha cabeça, né? Algumas atividades que parecem ser interessantes. Eu fico pensando assim, poxa vida, né? Olha, trabalhar com isso deve ser bacana, trabalhar com aquilo eu quero fazer tal coisa, né? E eu sempre fui muito assim, quando eu faço um planejamento para realizar uma determinada tarefa, eu sempre consegui chegar onde eu queria. Então eu fico pensando assim, bom, quando eu chegar lá eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer aquilo também. Ou melhor, vou conseguir chegar naquilo ali também. Mas aí eu começo a analisar aqui hoje. Eu penso assim, bom, eu tenho essa personalidade, tenho esse caráter e tal. Chega naquele momento em que as pessoas vão dizer assim, bom, você quer trabalhar com isso? Aí eu penso assim, bom, eu quero. Então vamos lá, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Aí eu dou aquela coçadinha na cabeça, mas é assim que tem que fazer? Então todo aquele planejamento futuro que eu fiz acabou. Né? Ele acabou se dissipando com o passar do tempo porque eu fui me decepcionando com as exigências da tarefa que eu percebi que eu não sou capaz de cumprir, porque eu ainda não tenho uma personalidade suficientemente formada para poder realizar aquele tipo de trabalho. Então na verdade eu me decepcionarei e vou também decepcionar, porque eu não sou aquilo que eu imaginava ser, ou não consegui ainda ser aquilo que eu gostaria de ser. Então, na verdade, a nossa proposta de vida é sempre alcançar um patamar melhor daquele que nós somos hoje. Certamente, para muitos de nós, eu acredito que a grande maioria daqueles que conseguiram abraçar o Espiritismo como filosofia religiosa, sentiu uma grande transformação na sua vida pessoal, na sua vida
afetiva, na sua vida moral, depois que começou a vivenciar essas experiências espíritas na sua vida. Eu senti isso de uma forma gritante. A vida que eu tinha, a forma como eu vivia, não era nada desregrada, não era nada desequilibrada, mas você percebe que você dá uma outra direção. Porque é muito fácil, né, como eu falei para vocês certa vez, que é muito fácil a gente viver a nossa vida sendo bonzinho de uma forma passiva. E é muito difícil a gente ser ativo, vivendo, né, realizando o bem propriamente dito. Então, ser ativo, realizando o bem, e ser passivo, sendo bonzinho. A maioria de nós viveu dessa forma. É aquela passividade bonzinha. Eu sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém e tal, que não faz mal para ninguém e tal, mas também não faço bem para ninguém. E de repente você abraça uma filosofia como essa, que te mostra uma outra perspectiva e você fala, eu quero ser diferente. E a partir dali a gente começa a dar um impulso, é como se um vento soprasse nas velas da nossa embarcação e a gente começasse a dar um impulso diferente numa direção diferente. Só que ainda as nossas velas são muito tímidas, elas não foram ainda abertas o suficiente para poder aproveitar esse impulso que nós recebemos, para poder viajar de uma forma muito mais veloz, de uma forma muito mais objetiva. A gente ainda é movido muito mais por brisas do que por grandes ventos, por grandes correntes de vento. Então, hoje nós temos essa proposta de gostar da doutrina espírita, mas com muito pouco esforço fazer com que esses princípios sejam aplicados na nossa vida, nos nossos relacionamentos, como por exemplo, companheiros, esposas, maridos, pais e filhos, essa nossa relação ainda muito voltada para o egoísmo, para a posse, para a impaciência, para a intolerância, muitas discussões dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, aquela competitividade, né, voraz, que é um querendo derrubar o outro para poder ter mais benefícios. Na nossa sociedade, cada um querendo defender o seu próprio espaço, atacando o espaço do outro. Então a gente vê que num detalhe simples de relacionamento a gente já sente essa dificuldade, porque esses princípios que fariam com que o nosso mundo se tornasse um mundo mais harmonioso, um mundo mais equilibrado, um mundo mais fraterno, mais solidário, isso tudo para nós ainda na teoria é muito bonito, mas na prática a gente não consegue ainda aplicar. Isso porque a gente vê claramente que essas transformações que nós sofremos a partir do momento em que começamos a viver a doutrina espírita ainda não foram devidamente aplicadas na nossa vida. Porque nós gostamos disso, mas ainda não conseguimos fazer com que isso se torne prático. Aliás, é o que acontece com a maioria das pessoas que abraçam uma religião. Gosta daquilo. Temos ali os evangélicos que amam os seus cultos, as suas práticas evangélicas. Temos os católicos, os judeus, os budistas, os muçulmanos, ubandistas, candomblecistas, islâmicos, não importa qual seja a religião. Quem vive essa religião vive por amor. Vai com amor, vai com paixão, vai com muita fé. Só que o esforço para fazer com que os princípios morais dessas escolas religiosas sejam revertidos em ações já é uma outra história. Então isso não é uma característica dessa ou daquela religião, é uma característica do ser humano ainda, porque é muito mais fácil a gente sonhar no mundo perfeito do que trabalhar para que esse mundo perfeito se concretize. Vai com Deus, Miriam. Né? O Berdan lembrou também, né, e tem também os fogos de palha, né, que querem fazer tudo de uma vez e em seguida desistem, né, porque gasta muita energia, né, o Berdan. É mais ou menos ali aquele que é o velocista e ele quer correr uma maratona. Então, certamente nos primeiros 100 metros ele chega na frente de todo mundo. Só que depois ele vai ficando para trás porque o gás vai acabando. Então a gente ainda vive muito assim, essa empolgação, porque toda paixão, porque quando a gente fala em paixão, a gente não fala necessariamente de um relacionamento, de um sentimento afetivo. O paixão é uma força propulsora que existe dentro de nós, que ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Às vezes você começa a fazer um trabalho profissional e é um trabalho tão apaixonante que você se esquece que você se esquece até que tem vida pessoal. Você dobra a noite, você se esforça, sacrifica fim de semana, sem nenhum problema. Quando você se apaixona por uma religião, não é diferente disso. Quando você se apaixona por uma pessoa, então nem fala, você não consegue nem dormir direito. Não dorme, não come, não faz nada. Você deixa de viver a sua vida porque você não para de pensar naquela pessoa. Então, assim, quando se fala em paixão, essa força, exatamente, essa força, ela é necessária para que a gente seja impulsionado
para algo que a gente deseja realizar. Só que essa paixão ela tem um tempo de vida. É mais ou menos como as naves espaciais que a gente vê na televisão. Quando você assiste, por exemplo, né, os ônibus espaciais que vão para a estação espacial que está aqui a nossa órbita, a gente tem aqueles foguetes que são enormes, que dão aquela propulsão inicial, depois aqueles foguetes caem e ela então utiliza outro tipo de propulsão. Então essa força inicial ela tem um tempo de vida limitado. Por isso é necessário que a gente tenha muito cuidado, muito equilíbrio, para que a gente possa dosar as energias que a gente vai investir em determinada realização. Né? A Lihel colocou para nós, né, assim como o espermatozoide vencedor, né, o capitalismo sorrateiramente se esgueira dentro de nossas filosofias, né, aplicando o princípio do campeonato. Né, é a filosofia do consumismo, porque o consumismo é prazeroso para nós. Né, só que infelizmente ele acaba, né, cobrando depois ali o seu imposto, a sua taxa. Né? Então, o nosso texto de hoje ele diz o seguinte, vamos então agora trazer aqui um pouco de teoria para esse nosso bate-papo. Em Tiago, então, que a gente colocou, o texto chamado Obreiros Atentos, o número 8 do nosso livro Fonte Viva, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. E Emmanuel traz para nós aqui as seguintes reflexões. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe são afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracteriza-se por semelhante atitude o colaborador do Cristo, seja estadista, seja varredor, ou integrado com o dever que lhe cabe, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração dos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. O que essa mensagem quer dizer para nós é exatamente isso. O obreiro atento é aquele que está sempre atento às competências que lhe cabem, às responsabilidades que lhe cabem. É aquilo que ele precisa fazer porque ele sabe que ele tem que fazer. E, naturalmente, se é aquilo que ele precisa fazer diz respeito à vida comum, significa que a sua participação é fundamental para que todos que dependem daquela tarefa sejam também beneficiados. Quando nós falamos em viver o mundo espiritual em harmonia, quando nós falamos em viver o mundo espiritual em pleno equilíbrio, é necessário que nós sejamos também harmoniosos e equilibrados.
É importante que tudo que nós façamos na nossa vida, não importa, porque muitas vezes a gente pensa assim, quando fala em tudo que nós façamos na nossa vida, e no texto foi colocado para nós duas referências, o estadista ou o varredor. Cada um fazendo aquilo que lhe compete naquele momento. Cada um fazendo aquilo da sua responsabilidade. A gente sabe que a quem muito foi dado, muito será cobrado, nas palavras de Jesus. A gente lembra que se você recebe competências e responsabilidades, grandes conhecimentos, significa que você é capaz de grandes realizações. Se você tem ainda conflitos pessoais, tem limitações de conhecimentos, limitações de capacidades, você vai receber uma tarefa de menor responsabilidade, mas não de menor importância. Porque o que vale, na verdade, é a importância que se dá àquilo que o indivíduo faz. Numa empresa, se um varredor, por exemplo, não faz aquilo que lhe cabe, alguém que trabalha na manutenção daquela empresa, se ele não faz a parte dela, a parte dele, na verdade o presidente, por exemplo, vai sair tropeçando em lixos. Não vai ter material adequado para trabalhar, porque vai estar tudo quebrado, não vai ter nada consertado. Vai viver num ambiente completamente desorganizado porque simplesmente o funcionário da manutenção não fez a parte que lhe cabe. Por outro lado, se o presidente não fizer a parte que lhe cabe, a empresa vai falir, todos serão demitidos. Então nós vemos que desde aquela função mais humilde até aquela função de maior responsabilidade, todos ali têm a sua importância nessa grande engrenagem. Alguém pode ser uma grande engrenagem, o outro pode ser um parafuso. Os dois têm importância nessa máquina para que ela possa funcionar adequadamente. Só que muitas vezes a gente só faz esse tipo o nosso trabalho se for sob pressão. Como foi colocado para nós, no caso de um empreendedor, por exemplo, ninguém precisa dizer para ele que ele precisa trabalhar direito para manter o negócio. Para um trabalhador numa escala inferior, nessa hierarquia, ninguém precisa ficar cobrando dele aquilo que lhe cabe. Isso na teoria. Agora, aplicando isso na nossa parte, a gente tem então nesse empreendimento, muitas pessoas vão dizer assim, mas acontece que eu não trabalho, eu fico dentro de casa. Ótimo, dentro da sua casa é seu ambiente de trabalho. Então é ali que você tem que fazer o que tem que ser feito de melhor. Mas eu não preciso fazer a coisa tão bem feita, porque é só para minha família, eu não preciso caprichar tanto. Futuramente, quando alguém esperar de você alguma coisa caprichosa, ninguém vai confiar, porque de repente você vai julgar que aquela pessoa, ou aquele tipo de trabalho, não tem merecimento suficiente para o seu esforço. Então, na verdade, não importa aquilo que a gente faz. O que importa é que aquilo que a gente tem que fazer diz respeito às nossas responsabilidades. Diz respeito àquilo que a gente precisa fazer para cumprir a nossa parte, porque é através dessa disciplina, é através dessa prática que a gente vai transformando o nosso caráter. Eu me lembro de uma passagem da minha vida profissional, que é bem interessante. Eu trabalhava num centro de terapia intensiva, e aí então nós tínhamos ali as nossas responsabilidades do turno, né, com relação à medicação, com relação ao preparo de material, aos cuidados com o paciente, né, aos preparos de exame, aquela coisa toda. E naquela época, né, tinha por volta ali dos meus 19 anos e tudo mais, então era um trabalho interessante de se fazer, era um trabalho que era muito gostoso, mas eu só gostava de fazer aquilo que era gostoso. Né? Hoje eu lamento, porque com o dobro daquela idade eu começo a perceber as tantas e tantas oportunidades que eu perdi naquela função. Mas então eu só gostava de fazer aquilo que era legal. Porque o resto era chato. E se era chato eu não fazia com muito boa vontade. Então eu não tinha essa visão ainda da responsabilidade que eu tinha naquele setor. E aí então tinha uma chefe que trabalhava comigo, que era uma oficial enfermeira, que era um hospital militar, né? Então, uma oficial enfermeira, e aí então ela era muito chata, porque ela não ficava parada. Ela estava sempre fazendo as coisas dela, se não tinha o que fazer, ela arrumava o que fazer, se ela já fazia a parte dela, ela arrumava coisa para você fazer. E era estressante trabalhar com ela, exatamente porque você nunca ficava parado. E na minha visão, naquela época, era muito chato trabalhar com uma pessoa assim, porque ela não te deixava quieto. Só que eu não me dava conta que eu estava ali não para ficar quieto. Eu estava ali para assumir responsabilidades. Então nada como... né? Nada como a maturidade para fazer com que a gente vai percebendo. Né? Pois é, Florzinha, mas era gostoso estar lá dentro, o status de você trabalhar num setor como aquele. Né? Até que você chega uma hora que você vai crescendo e você olha para trás e eu falo assim, poxa vida, eu trabalhava num ambiente que exigia tanta responsabilidade, né? Embora não fosse negligente, né? Eu só fazia aquilo que era necessário.
né, como diz aquele filme do Rei Leão, necessário, somente o necessário, o extraordinário era demais, né? Então na minha visão de jovem, de juventude, era mais ou menos isso. E aí então eu percebia que aquelas pessoas que trabalhavam demais não eram chatas, eram pessoas que viam oportunidades de trabalho. E era eu que estava na condição equivocada de perceber que aquilo que era chato de fazer poderia deixar para que uma outra pessoa fizesse. Eu vou fazer de conta que não vi, porque assim outra pessoa vai e faz. Sendo que eu vi e eu tive a oportunidade de fazer. Então, de lá para cá, felizmente, né, a experiência vai chegando, a maturidade vai chegando, o conhecimento vai se desenvolvendo, o caráter também vai se transformando, a gente começa a perceber assim que tanta coisa poderia ser feita e não foi. Tanto proveito poderia ter tirado e não foi. Mas isso não é motivo de lamentação. Essa experiência pessoal que eu tive, talvez muitos de vocês se espelhem nela também, percebendo que houve tempo na vida de vocês em que poderiam ter feito muita coisa e não fizeram, né? Porque não achavam legal, não achavam interessante e tudo mais. Né? Não, mas eu não me culpo não, Florzinha. Isso aí é uma experiência interessante no passado porque a gente faz uma comparação de como é a cabeça na nossa juventude e como é a nossa cabeça na maturidade. E a gente percebe que a gente vai evoluindo, não apenas em termos de evolução biológica, intelectual, mas de caráter também. Porque a gente percebe que quanto mais maturidade você tem, mais responsabilidades você assume. Por isso precisa envelhecer. Nada como a experiência da vida para poder impulsionar a gente para fazer as coisas, né? Então a proposta desse nosso texto é exatamente isso. É a gente analisar a nossa vida hoje, é analisar a nossa realidade atual e começar a perceber exatamente quem a gente é diante daquilo que a vida exige de nós. Porque se eu negligenciar qualquer tipo de negligência que eu praticar hoje na minha vida, isso mostra exatamente aquilo que eu sou. Porque no futuro, na expectativa, na esperança de me tornar aquela pessoa melhor, eu não vou conseguir fazer isso, porque na verdade, se eu levar essa negligência comigo, durante essa jornada que eu venho realizando na minha vida pessoal, no futuro, se eu não me desfizer dessas imperfeições de caráter, no futuro elas estarão lá comigo. E aquele sonho que eu gostaria, que eu cultivei de ser aquela pessoa diferente, ele não vai se realizar. Porque na verdade eu sou aquilo que eu sou. E eu não posso mudar isso. Então, para nós que temos uma doutrina que apresenta para nós uma proposta de transformação moral, uma proposta de transformação de caráter, e insiste nisso, nós temos tantos e tantos livros, tantos e tantos textos que mostram para nós a importância dessas realizações íntimas, né, que a gente deseja. Então ela nos bombardeia, nos chama a atenção de tudo quanto é lado, para que essa teoria se torne uma prática. E a gente tem a oportunidade de, nessas nossas reuniões, refletirmos sobre tudo isso. Nós não podemos fazer de contas que somos pessoas boas. Nós temos que, de fato, exercitar essa bondade para que isso fique impregnado na nossa vida. Para que isso se torne, como diz Emmanuel para nós aqui nesse texto, isso se torne tão natural quanto respirar o oxigênio que está à nossa volta. Para que eu possa agir por reflexo, praticando um ato de bondade onde quer que eu vá. Mesmo que seja uma atividade que não me realize, que não me faça feliz, mas eu não ajo por felicidade, eu ajo por responsabilidade. Porque na verdade esse compromisso pessoal que eu tenho é um compromisso com Deus. Eu pedi essas oportunidades e agora eu tenho que fazer com que essas oportunidades sejam revertidas em meu próprio benefício através do exercício da prática. Então eu tenho que desenvolver em mim a disciplina, tenho que desenvolver em mim a perseverança, a responsabilidade, o respeito por mim, o respeito pelo ambiente, o respeito pelo trabalho. São tantas e tantas virtudes que a gente vem desenvolvendo no decorrer da nossa vida, mas que está muito longe daquilo que nós projetamos ser no futuro. Se nós pegamos um grande trabalhador espiritual e queremos nos espelhar nele, existe muito ainda a trabalhar dentro de nós. Só que esse trabalho, ele deve ser começado mais dia ou menos dia. Contei para vocês uma fase não de responsabilidade, não de negligência, mas de um pouco de preguiça da minha vida pessoal, e isso foi se transformando. Ainda sou um pouco preguiçoso, um pouco ainda descuidado com muitas coisas, mas certamente a dedicação, a perseverança, a responsabilidade, isso foi sendo incorporado com o passar do tempo, e todos vocês vivenciaram isso também. Mas a nossa vida daqui para frente ainda vai nos oferecer oportunidades para que a gente possa fazer com que isso se torne realmente um hábito.
Eu não preciso me sacrificar para fazer o bem. A partir de determinado momento da minha vida, fazer o bem é algo tão natural quanto contar uma história, quanto fazer uma atividade prazerosa que eu gosto. Quer dizer, o bem se torna para mim o grande prazer. O bem se torna para mim o objetivo da minha vida, onde quer que eu vá, fazendo o que quer que eu faça. Então, essa é a proposta de sermos obreiros atentos. Porque, como disse Emmanuel aqui no final, na sua última passagem, vamos lá aqui para a gente rever isso, ele diz para nós: semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Esse glorioso silêncio é exatamente isso. Porque viver uma vida de sacrifícios, de dedicação, de perseverança, é algo silencioso que ninguém reconhece. Mas é o nosso reconhecimento pessoal que vai fazer a diferença. Não esperemos que as pessoas fiquem observando aquilo que a gente faz para nos trazer elogios, etc. e tal, porque isso não significa nada. Os elogios das pessoas não representam aquilo que de fato nós somos. Então é através do silêncio da transformação íntima que a gente vai conseguir alcançar essa proposta, né, esse objetivo que nós traçamos para a nossa vida, de sermos uma pessoa de bem, de sermos pessoas confiáveis, respeitáveis, e que sejamos também principalmente exemplos para todos nós e exemplos para as pessoas que estão à nossa volta. Meus amigos, fechando por aqui, né? Pois é, exatamente, César, né? Melhor uma crítica construtiva do que o elogio, porque é a crítica construtiva que vai fazer com que você se motive, desde que você não deixe o seu orgulho ferido ser uma barreira para essa transformação. Agora, elogio, a gente sabe como é que funciona, né? Meus amigos, fechando por aqui então, vou passar para a nossa amiga Florzinha, que vai concluir para nós aqui o nosso estudo, e em seguida a gente já faz o nosso tema livre, meia horinha de tema livre para a gente poder conversar sobre os temas diversos aqui para nós. Só para poder fechar, a Fernanda colocou para nós: a transformação é aqui e agora, para que no futuro colhamos da mudança. As virtudes devem ser usadas constantemente, somente assim daremos lugar aos efeitos positivos de aprendizado, de evolução, e não aos condicionamentos dos defeitos, né? Porque condicionamento do defeito é aquilo que a gente mais tem. A gente tem que estar condicionados a